Boa noite, irmãos. Nosso tema desse ano é Porque Ele Me Amou. E durante todo esse mês de setembro, vocês podem acompanhar nos grupos da igreja as promoções, os missionários falando do seu campo. No culto de domingo também, nós vamos estar falando. E esse mês será um mês todo voltado para isso. Nós também estaremos vendendo algumas coisas para poder arrecadar, para atingir o nosso alvo, que é de R$10.000. Uma das coisas que nós vamos estar vendendo é máscaras. Cada máscara custa R$10. E você pode adquirir ou comigo ou aqui na secretaria da igreja durante o expediente. Também teremos o saquinho missionário. Como é que você vai participar desse saquinho missionário? Você pode adquirir, primeiro você pode adquirir ele aqui na igreja, ele é gratuito. E a cada compra que você fizer, você tira 10% e coloca dentro do saquinho. Por exemplo, se você for na farmácia, gastou R$20 de remédio, R$2 é do saquinho. No final do mês de setembro, que é o dia 30 de setembro, será o encerramento. E no final do mês, você faz a sua contagem do saquinho e aquilo que você arrecadar, você traz aqui na secretaria da igreja ou você deposita na conta da igreja. E também, além também daquela sua oferta de coração, aquela que você propôs no seu coração diante de Deus. Irmãos, vamos juntos contribuir com missões. Nossos missionários precisam dessa nossa contribuição, precisam dessa nossa dedicação na campanha e que todos vocês estejam orando. A divisa que eles escolheram para esse ano é porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Vamos juntos contribuir com essa campanha. Adquira sua máscara, adquira o seu saquinho missionário. O saquinho é para toda a igreja. Então, e vamos juntos participar desse movimento para nós podermos ajudar nossos missionários que estão no campo. Um grande abraço a todos vocês. Olá, irmãos. Boa noite. Uma alegria poder retornar aos lares dos membros da PIB Freguesia para esse momento de comunhão e estudo ao meio de uma semana de trabalho e de preocupações. Espero que você esteja reunido com sua família, na sua sala, ou reservando um tempo sozinho para, com atenção, acompanhar o culto desta noite. Nós estamos estudando sobre a mordomia cristã, noções sobre mordomia cristã. E no estudo de hoje nós estaremos tratando sobre os bens. Mas antes, quero solicitar dos irmãos que estejam em oração. Vamos ter um momento de oração. E eu convido o irmão, a irmã, para lembrar, colocar diante do Senhor, no seu momento de oração, na sua casa, diante do Senhor, os pedidos sobre irmãos que estão enfermos, situações de desemprego, preocupações várias que ocupam a nossa mente nesses dias difíceis que a nossa cidade está atravessando. Não se esqueçam de orar também pelas nossas autoridades, tanto na área de saúde quanto na área de segurança, o governo de um modo geral, para que eles tenham a orientação certa para conduzir os destinos de nossa nação. Também, irmãos, oremos ao Senhor para que passe rápido essa situação de pandemia e nós possamos voltar a reunir plenos. Eu estou com saudade do encontro com os irmãos, os momentos de estudos da Palavra de Deus aqui em nossa escola dominical. Nós já estamos felizes porque tem acontecido, os cultos presenciais, está aumentando gradativamente o número dos irmãos que estão procurando a casa do Senhor para a adoração. Não se esqueça de se inscrever para o próximo domingo,
o culto presencial às 10h30. No domingo passado, nós tivemos mais de 80 pessoas e ficamos felizes com isso. No próximo domingo, irmãos, nós teremos um domingo especial. Chamo a atenção do irmão, da irmã, para as mensagens do próximo domingo, o culto do próximo domingo e as mensagens. Costumamos, no mês de setembro, a termos aqui a programação do Setembro Amarelo, quando trazemos conferencistas e especialistas na área da saúde mental para estarmos tratando desse assunto, orientando os irmãos. Esse ano, por causa de restrições, nós não podemos manter a programação como gostaríamos, mas teremos no próximo domingo, falando no culto da manhã e à noite, o pastor Wellington. Ele é profissional na área de saúde, além de servo de Deus, membro de nossa igreja. Ele também trabalha no Corpo de Bombeiros nessa área, atendendo, de certa forma, nesta área em situações de emergência. E ele estará, então, compartilhando conosco a sua experiência profissional na área da saúde mental e baseado na palavra de Deus. Então, reúna-se no próximo domingo com atenção, venha se puder, né? Se houver chance, venha, esteja conosco presencialmente e, se não, reúna em sua casa com os seus familiares e com pessoas que estejam vivendo essa situação emocional para que possa ouvir a palavra do Senhor. Oremos e logo a seguir passaremos ao estudo desta noite. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio deste encontro semanal, a oportunidade de pararmos nossas atividades e, em família, estamos reunidos ao redor da palavra, da tua palavra, para aprender um pouco mais da tua palavra. Nesta oportunidade, ó Pai, pedimos a tua orientação, o estudo que estaremos fazendo nesta noite, com foco em nossos bens, com foco na questão dos dízimos e das contribuições, que o Senhor possa estar conduzindo a nossa mente no estudo desta oportunidade. Também, ó Pai, queremos colocar diante de Ti as autoridades de nosso país, em todas as áreas, que eles tenham, Senhor, a orientação para conduzir com segurança a nossa população e levar-nos, ó Pai, muito em breve, a bons termos, que a nossa pátria possa continuar, o nosso país, o povo brasileiro possa continuar sendo um povo vibrante, fazendo diferença entre as nações, especialmente, Senhor, os teus filhos. Que nós, os cristãos aqui no Brasil, possamos dar bom testemunho do teu nome e glorificando o nome do Senhor Jesus. Pedimos ao Pai pelos enfermos, pelos desempregados, por aqueles que estão passando apertos financeiros, situação difícil na área das finanças. Nós pedimos a tua orientação, a tua bênção, a tua presença, o teu socorro nessas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o estudo desta noite, como disse, mordomia dos bens. E eu quero convidar os irmãos para a leitura no texto sagrado. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 7, versículos 7 a 10. Nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos, por isso, contentes. Mas os que querem ser ricos, ter muito, caem em laços, em concupiscências nocivas, e submergem, entram em ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
E nessa cobiça, alguns se desviam da fé. Vou traduzir, resumindo, o texto que acabei de ler na Bíblia, para uma linguagem mais coloquial, mais moderna. Nada trouxemos para este mundo. Certo é que nada podemos dele levar. Por isso, fique feliz em ser alimentado e vestido. O amor ao dinheiro é raiz de todo mal. Por amar o dinheiro, há os que se desviam da fé. É ensino bíblico. Está nas Escrituras que é de Deus todo o direito de propriedade no universo, direito de propriedade da terra, direito de propriedade de tudo e de todos que habitam na terra. O homem é apenas usuário dos bens que está em suas mãos. O homem é apenas usuário dos bens de que é detentor, que está em suas mãos, pois tudo foi criado por Deus, tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Todo mineral precioso que há na terra, todo o tesouro guardado sob o solo terrestre, todo o ouro, toda a prata pertence ao Senhor. Toda a relva, toda a árvore, todo fruto, todo alimento que brota da terra é do Senhor. Todas as fontes d'água, todos os rios e riachos são do Senhor. O salmista diz que dele é a terra, em sua plenitude, o mundo e quem nele habita. O comentário que acabo de fazer, ele está baseado na Bíblia. Ageu 2:7, Oséias 2:8, Salmo 104, versículo 14, e o último parágrafo, o Salmo 24, versículo 1. O cristão fiel reconhece essa verdade e sabe que tudo que Deus tem o direito de posse sobre aquilo que ele geralmente diz que é seu. O verdadeiro crente reconhece que os bens sob a sua posse foram-lhe entregues como usufruto pela imensurável bondade do Criador, o seu paterno amor e o seu empenho de tornar a vida do homem agradável o mais possível. E que, como mordomo desses bens do Senhor, ele, o crente, prestará conta do que faz com esses bens, incluindo a própria vida, pois ela também ao Senhor pertence. Por isso, devemos usar os bens que o Senhor nos confia para a glória dele e não de nós mesmos, como na maioria das vezes o fazemos na prática cristã. Muitos crentes não apreciam, não gostam de ouvir falar sobre o assunto dinheiro nos púlpitos da sua igreja. Ficam constrangidos pela lembrança dos comentários maldosos de parentes e amigos sobre a questão dos dízimos na igreja. Particularmente, não tenho nenhuma dificuldade em tratar deste assunto no púlpito que Deus me confiou. Ministro sobre o dízimo com tranquilidade, porque ele faz parte do rol de nossas doutrinas em nossas igrejas, e também pelos seguintes motivos e razões que cito em ordem crescente pelo seu grau de importância. Sou assalariado como trabalhador do reino, e a Bíblia diz que os recursos para o provimento dos salários nas igrejas vêm das contribuições dos crentes. E eu e todos aqueles que aqui trabalhamos somos dignos do nosso salário. Lucas capítulo
10, versículo 7. Por isso trato do assunto e recebo sem constrangimento o dinheiro que a igreja acha válido me pagar. A outra razão, a Bíblia fala declaradamente sobre o dinheiro, tanto quanto fala sobre oração e fé. Outra razão, porque trato desse assunto sem constrangimento. Jesus falou sobre o dinheiro 90 vezes ministrando aos discípulos. Dos 107 versículos que formam o Sermão do Monte, em 22 deles, Jesus menciona a palavra dinheiro. Das 49 parábolas proferidas por Jesus, em 24 delas, Jesus se referiu a dinheiro. Apesar de haver na Bíblia um versículo dizendo ser o dinheiro a raiz de todos os males, a palavra dinheiro na Bíblia não é tabu. A Bíblia não condena possuir dinheiro, adquirir bens. Pelo contrário, ela diz que possuir bens, dinheiro e bens, é uma dádiva que vem do Senhor. Ao homem, Deus confere riquezas, diz o texto. Possuir bens é um dom de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Como primeiro ponto do estudo dessa noite, vamos observar o que representa o dinheiro, os bens que temos conosco. Eu tenho bens, tenho propriedades, tenho o meu salário. O que é esses bens, o que representa o meu salário diante do que estamos comentando? Nós trabalhamos certa quantidade de horas por dia e recebemos em troca o valor monetário combinado estabelecido como salário. O pagamento que recebemos representa, portanto, nossa vida, nossa força física, nossa energia mental, o desgaste do nosso corpo no desempenho profissional, nas tarefas diárias. O salário que recebemos, o lucro em nossos negócios, o valor pago pelas transações efetuadas, são indenizações por aquilo que, pela nossa vida, gastada no desempenho da missão a nós confiada. O dinheiro que você recebe pelo trabalho executado é sua vida, irmão. Sua vida transformada em papel moeda. Ali estão horas de tua vida que jamais retornarão. Os teus melhores momentos que não mais retornarão. Teu vigor físico não mais recuperado. Teu poder mental não mais alcançado. Tua vida. Quando você recebe o salário na mão, ali está a indenização da tua vida gasta em prol do trabalho para alguém. Ao gastar o teu salário, portanto, querido irmão, minha querida irmã, lembra-te disso, que aquela quantia representa a tua vida, vida que não retornará mais. Use-o com sabedoria, não desperdices com tolices, pois estarás sendo um tolo, desperdiçando a tua vida. Irmão amado, irmã querida, não exagero ao afirmar que o pagamento por algum trabalho realizado, o teu salário, é parte da tua vida transformada em moeda corrente. Por isso, quando um crente contribui com o dízimo, entregando para o sustento do reino de Deus na terra, na verdade, ele está consagrando sua vida no altar do Senhor. Gastar dinheiro é uma arte que todo crente deve aprender, todo cristão precisa conhecer. Porém, possuir dinheiro e bens, acumular riquezas, não deve ser a prioridade, a coisa mais importante na vida de um cristão. A Bíblia diz que o dinheiro é fonte de muitos males, estou repetindo, e que por amar
ao dinheiro, muitas vidas foram levadas à ruína. Texto lá que li no início de 1 Timóteo. O que os bens que temos representa para nós? Primeiro, os bens que temos não é nosso, é de Deus. Todo cristão consciente desta verdade administra o dinheiro e os bens em seu poder com sabedoria. Ele sabe que está usando aquilo que Deus lhe confiou e que a Deus pertence. No grego, as palavras economia, mordomia, possuem a mesma raiz, economo. De mordomia, deriva-se a palavra mordomo em português. Uma pessoa que administra, exerce boa administração com economia, um econômico. Assim podemos afirmar, portanto, que o mordomo cristão é aquele crente no Senhor Jesus que administra com inteligência, com eficiência, os recursos, os bens, o tempo, a vida que Deus lhe confiou. Se os membros de nossas igrejas se conscientizassem disso, de que são apenas administradores, econômicos, mordomos, guardiões dos bens do Senhor em seu poder, muitos deles, por certo, não reteriam os dízimos que pertencem ao Senhor. O mal é que muitos desconhecem essa verdade doutrinária e, além de reter o dízimo, ainda usam mal os bens que Deus lhes confia. Queridos membros da Primeira Igreja Batista da Freguesia, busquem a direção de Deus para centro do controle financeiro da sua vida, para a administração segura dos bens em teu poder, para que Ele te ensine como usar o que tens em mãos, o que Ele lhe confiou, para que seja pouco ou seja muito, pois do pouco ou do muito, ao Senhor prestarás conta, porque tudo pertence a Deus. Leia o texto, eu não vou ler agora, é um texto um pouco longo, mas leia o texto de Mateus 25, 14 a 30. E medite sobre este texto. Analise esse texto colocando-se como um daqueles servos. Esse texto é aquele que fala sobre os talentos que o Senhor entregou aos empregados e depois pediu contas. Jesus fazia referência, deixava como lição, né, a situação das contas que prestaremos ao Senhor quando Ele voltar. Um bom hábito para agirmos com segurança na mordomia dos bens em nossas mãos é conversar sempre com o Senhor sobre este assunto, pois Ele, como já disse, é o dono de tudo. Outro hábito prático é de ter um orçamento que controle nossas despesas mensais e viver dentro da disciplina orçamentária. A questão bens e dinheiro é muito importante na vida do crente, pois revela o seu caráter como mordomo cristão. A maneira como agimos e reagimos com relação aos bens e ao dinheiro em nosso poder revela traços de nossa personalidade e doutrinamento cristão. Mas, como segundo ponto desse estudo de hoje, por que ser dizimista? Por que devo ser dizimista? Deus teve um plano para a construção da terra, da existência da vida na terra e construção do universo, a vida celestial. Deus planejou tudo nos mínimos detalhes e conduz a história da humanidade planejadamente. Sabemos que Ele planejou detalhadamente a arca,
o tabernáculo, o templo. Sabemos que ele planejou em detalhes preciosos o nascimento, vida e morte do Senhor Jesus Cristo, tomando o nosso lugar no castigo que merecíamos. E é fato que ele planejou a organização da sua igreja e como ela seria mantida, custeada na terra. Ao criar a igreja, Deus tinha nos seus planos como ela seria sustentada financeiramente na terra, como ela seria mantida para a divulgação do evangelho da graça, a expansão do seu reino no mundo. Deus planejou tudo que já aconteceu, Deus tem planejado tudo que acontecerá no futuro. Faço essas afirmações em relação ao sustento e manutenção material da igreja, baseado no fato de de perceber que esse projeto divino está claramente delineado nas Escrituras. Na questão do sustento da igreja, a sua subsistência em meio às ações materiais da vida, Deus planejou um meio de provimento, de manutenção financeira, que se denomina dízimo. Vou abrir um parênteses para falar sobre o dízimo e o povo de Deus, me referindo ao povo lá do passado. Existem 36 textos bíblicos em que a expressão dízimo é utilizada e várias outras que sugerem a ideia da prática de dizimar. O livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, é o primeiro a referir-se ao tema dízimo. No capítulo 14, versículo 18 a 20, ele refere-se a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, abençoando Abraão e dizendo que o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, te abençoe, Abraão. Louvado seja o Deus que te livrou dos teus inimigos e os entregou em tuas mãos. E diz o texto, então Abraão entregou o dízimo de tudo. A naturalidade desse relato, referindo-se pela primeira vez a uma entrega de dízimo, leva-nos a acreditar que aquele era um costume comum, usual, natural de Abraão, e que não somente de Abraão, e também daqueles que, em agradecimento, cultuavam a Deus. Abraão voltou vitorioso da batalha contra 5 reis que haviam raptado Ló, sua família, e saqueado seus bens. Ele foi atrás desses reis, lutou com ele, livrou Ló e recuperou os bens. Agradecido a Deus, Abraão vai ao sacerdote Melquisedeque para prestar culto, não ao sacerdote, a Deus, mas entrega ao sacerdote o dízimo de tudo para o uso no reino de Deus. A pergunta que eu faço, onde e de quem Abraão aprendeu que deveria dar os dízimos a Deus? Abraão viveu antes da lei. Abraão antecedeu Moisés. Repito, onde e de quem Abraão aprendeu que deveria dar o dízimo a Deus? Não tenho resposta. Não posso responder essa pergunta com a Bíblia. Não encontrei na Bíblia nenhum texto que me esclareça sobre isso. Parece-me, porém, ser evidente que Abraão o fez com naturalidade, com espontaneidade, assim como oferecia a Deus o seu culto, sua devoção. Teólogos, exegetas, historiadores, todos admitem que a prática de dizimar é tão antiga quanto a raça humana. Grocio, pesquisador e historiador
do texto sagrado afirma que o dízimo era reconhecido como uma porção dos bens que se devia a Deus desde as eras mais remotas. Os cartaginenses importaram esse costume e entregavam, diz a história, entregavam os dízimos dos seus ganhos. Dídimo de Alexandria escreveu que os gregos tinham por costumes consagrar, isto é, separar seus dízimos. Ser dizimista é uma experiência espiritual, religiosa, irmãos. Uma experiência que nos proporciona alegria, prazer de estar cooperando com Deus materialmente na expansão do seu reino na terra, através da igreja. As duas primeiras referências do livro de Gênesis sobre o dízimo apontam para essa prática por parte de Abraão, de Jacó. Se voltarmos um pouquinho mais para um tempo antes de Abraão, também vamos observar Adão oferecendo culto ao Senhor e colocando ali diante do Senhor alguma coisa em oferecimento. E essas referências, então, servem para indicar que este era um costume hereditário entre aqueles que conheciam e reverenciavam a Deus como Senhor, entregando-lhes dízimos. Convém salientar ainda que, por suas predisposições generosas em dizimar, o Senhor abençoou aqueles dois patriarcas, abençoou grandemente com muitos e preciosos bens materiais e muitas vitórias e alegrias espirituais. Ser dizimista é uma experiência motivada pelo coração alegre e agradecido que se dispõe em colaborar com Deus na manutenção material do seu reino e igreja na terra. Mais tarde, na história do povo de Deus, o dízimo foi incorporado como um dever religioso do povo, junto com outras práticas estabelecidas pelo costume e cerimonial do culto. O povo judeu, então, a partir de Moisés, devia entregar ao sacerdote o dízimo de tudo que produzia, e o israelita separava escrupulosamente a 10ª parte de tudo da produção animal, da produção dos produtos da terra e dos seus salários, e entregava ao Senhor. Quando o crente realmente entende que ser dizimista é consagrar sua vida e bens ao Senhor, e não um sacrifício, ele não tem dificuldade em dizimar. Note que o dízimo era tido como santo, isto é, separado ao Senhor, o que significa dizer que devemos imediatamente separar do Senhor aquilo que queremos consagrar a Ele. Irmãos, usar como teu aquilo que não é teu é errado. Usar o que é consagrado ao Senhor é pecado. Vou repetir. Usar como teu aquilo que não é teu é errado. Usar o que é consagrado ao Senhor é pecado. Observe-se nas orientações de Deus ao seu povo que o dízimo era usado para a manutenção do templo e sustento do culto, e que havia promessas e bênçãos para os fiéis. Deuteronômio 14, 20. O judeu ensinava aos filhos, desde pequeno, a dizimar o melhor para o culto, a consagrar ao Senhor as primícias da produção antes de guardarem o necessário para sustento pessoal e da família. Deus merece o nosso melhor. Como cristãos, devemos dizimar as nossas primícias e não as sobras. Observamos na história do povo de Deus que o dízimo funcionava como uma espécie de termômetro na vida espiritual da nação israelita. Quando o povo se mantinha em santidade, na presença do Senhor, os judeus dizimavam e a nação prosperava. Quando o povo recalcitrava e se afastava de Deus, desobedeciam
e adotavam procedimentos pecaminosos e imediatamente negligenciavam o dízimo, e isto era péssimo para a nação. Ainda hoje, a fidelidade no dízimo é um parâmetro bem exato na vida do crente. Quando o crente está bem espiritualmente, ele é cooperador e interessado nos trabalhos da igreja e fiel dizimista. Quando começa a recalcitrar e a se afastar de uma vida santificada ao Senhor, o seu dízimo é um dos primeiros sinais a indicar que algo vai mal com aquela pessoa, com aquele crente, com aquela família. Terceiro ponto, irmãos, o dízimo e o povo de Deus. Falei o dízimo como o povo de Deus hoje. Falei no ponto passado, o dízimo como o povo de Deus. Agora destaco, povo de Deus hoje. Há quem conteste, quem argumente, e até pastores pregando de suas plataformas que o dízimo pertence ao passado, que o dízimo era lei judaica, lei para o povo de Deus no passado, e não para o povo de Deus hoje, não sendo, portanto, obrigação do crente cristão dizimar. De fato, nenhum crente é obrigado a dizimar. Dízimo não é imposto. Dízimo não é uma ordem cristã, mas um compromisso, uma demonstração do crente de amar a Deus, uma demonstração de carinho do crente para com a sua igreja, a igreja do Senhor. Mas o Novo Testamento refere-se, sim, ao dízimo em suas páginas. Existem 3 referências sobre o dízimo no Novo Testamento. 2 delas são paralelas e estão registradas em Mateus 23 e Lucas 11:42. Nelas, Jesus se dirige aos fariseus dizendo que eles eram extremamente dizimistas, dizimando até com relação ao tempero que usavam nos alimentos, mas esqueciam-se de outras obrigações da vida espiritual, tais como serem misericordiosos, por exemplo. No texto, Jesus insiste com eles, com os fariseus, escribas dos fariseus, com os judeus. Jesus insiste com eles para continuarem sendo dizimistas, mas recomendava que prestassem atenção também aos outros preceitos cristãos e espirituais, tais como exercitar a fé e a misericórdia. Claramente, nessas 2 referências bíblicas, Jesus dá o seu apoio à prática do dízimo e faz do ensino sobre o dízimo doutrina. A terceira referência ao dízimo do Novo Testamento encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 8. Vou ler o texto, vou transmitir o texto. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando esse voltava vitorioso após derrotar os reis e o abençoou. E Abraão entregou o dízimo de tudo àquele cujo nome significava Rei da Justiça, Rei da Paz, Rei de Salém, a um que não tem pai, não tem mãe, não tem origem, não tem princípio, nem terá fim, por ser ele semelhante ao Filho de Deus, semelhante àquele que é sacerdote perpétuo. Considerai, portanto, como era importante aquele homem a quem Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, dentre os filhos de Levi, havia aqueles que receberam o sacerdócio e tinham ordenamento de receberem, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é,
dos seus irmãos, ainda que todos fossem descendentes de Abraão. Contudo, esse homem que não pertencia à genealogia levítica recebeu de Abraão os dízimos e abençoou aquele que detinha a promessa. É evidente, não haver dúvida, de que o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, são os homens mortais, os sacerdotes, que recebem o dízimo. No outro, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive para sempre, Jesus. O autor da carta aos Hebreus, nesse texto, está mostrando a superioridade de Cristo sobre a velha dispensação e destaca Melquisedeque como prefigura de Cristo, recebendo de Abraão o dízimo. Se Abraão, como crente lá no passado, entregou ao sacerdote Melquisedeque, uma prefigura de Cristo, o dízimo, os crentes hoje devem também dizimar àquele que é o perfeito e eterno sacerdote, Jesus Cristo. É isto que o texto está dizendo. O texto de Hebreus faz referência ao texto lá que me referi lá no passado, ao texto de Gênesis. O versículo 8 pode ser assim parafraseado. Enquanto no sistema judaico israelita, sacerdotes mortais recebiam o dízimo, na dispensação da graça, isto é, no nosso tempo, tipificada por Melquisedeque e Abraão, também o dízimo é recebido, sendo o Senhor Jesus quem o recebe hoje dos fiéis através da sua igreja para a manutenção do culto e propagação do Evangelho da graça. Existe no Novo Testamento ainda outro texto a favor do dízimo, se bem que ele não cita a palavra dízimo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo declarava à igreja em Corinto que o princípio cristão para a manutenção daqueles que exercem atividade ministerial na igreja é o mesmo da dispensação da lei. Nesse texto, o apóstolo argumenta sobre o direito dele de receber sustento da igreja e fala sobre o dever da igreja na manutenção dos seus obreiros. No versículo 11, Paulo argumenta: se nós vos alimentamos, aspas, semeamos, espiritualmente, será muito sermos alimentados por vós materialmente. No versículo 3, o apóstolo usa como ilustração o serviço dos levitas no templo, que era remunerado materialmente, comparando-o com o trabalho dos obreiros na igreja cristã, estabelecendo o mesmo princípio de sustento e provisão. E no versículo 14, conclui dizendo: assim ordenou também o Senhor aos que trabalham na pregação do Evangelho, que vivam do Evangelho. Observem a palavra assim. Ela quer dizer que todos, do mesmo modo, como eram sustentados os sacerdotes, os que ministravam lá no passado, os que ministram hoje devem também ser mantidos, isto é, através dos dízimos. É, portanto, um dever, sim, do cristão, como era um dever judaico, entregar na casa de Deus, no templo, o dízimo para ser usado na manutenção, no custeio material e demais despesas materiais da casa de Deus, templos das igrejas cristãs. E no capítulo 16, versículos 2 e 3, o apóstolo convida os crentes em Corinto a contribuírem com liberalidade para obterem prosperidade, isto é, ofertarem para receberem as bênçãos do Senhor. Em hipótese nenhuma, portanto, significa outra coisa
a não ser contribuir com os dízimos, com a entrega dos dízimos. Observem como ele escreveu. Vou ler já para depois ir para a conclusão. O que vou passar para os irmãos agora é a leitura que está no texto, mas eu vou transcrever como palavra mais usual. No primeiro dia da semana, no domingo, assim escreveu Paulo, cada um de vocês separe o que puder de acordo com a sua renda, dízimo, e não precisam esperar que eu chegue. Façam isso naturalmente, não só quando ele fosse passar pelas igrejas. Então, quando eu chegar com carta de recomendação, enviaremos homens aprovados para que levem a Jerusalém as vossas contribuições. Vou para a conclusão agora, irmãos. Existe uma diferença essencial entre o dizimista do Velho Testamento e do Novo Testamento. A diferença é que um era dizimista por constrangimento da lei, por obrigação, e o outro, o do Novo Testamento, é dizimista também por constrangimento, mas constrangido pelo amor. Um era movido pela lei, o outro impulsionado pelo amor. Jesus Cristo não obriga nenhum cristão a ser dizimista. Ele espera que seja esta uma inclinação natural do crente, generoso, a partir de um coração convertido, ciente do seu dever. Por isso, na Igreja Batista da Freguesia, não obrigamos nenhum membro da igreja a contribuir. Nós, administradores financeiros da igreja, confiamos na liberalidade e amor dos irmãos. Espero por isso, irmãos, que cada um de vocês, aqueles que são membros da minha igreja, que estão me ouvindo e são membros da minha igreja, espero que cada um de vocês sejam fiéis ao Senhor e que, de sua parte, eu e aqueles que usamos os bens da igreja, possamos merecer a sua confiança. Vou parar por aqui porque o estudo de hoje se alongou um pouquinho. Mas ainda volto ao assunto na próxima semana. Na próxima semana, vamos observar por que ser dizimista na minha igreja. Por que você deve ser dizimista na primeira igreja batista da freguesia? Naturalmente, vou mostrar no próximo estudo como é usado aquele valor que você coloca aqui no gasofilácio para a administração da igreja, para o uso da igreja. Onde vai o dinheiro que aqui você deposita? Que Deus te abençoe, querido. Que Deus abençoe essa sua semana. E espero encontrá-los no domingo pela manhã, no culto presencial. Lembrando que domingo teremos momentos especiais. O culto da manhã, com a presença de todos, e o culto da noite online, mas com assunto específico. Estará pregando para nós, manhã e noite, o pastor Wellington. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com todos vós. Amém. Oi, pessoal. No nosso panorama bíblico de hoje, nós vamos falar da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve essa carta com um tom muito pessoal, né? É uma carta onde ele fala dele mesmo e apresenta ali uma profunda tristeza e certa frustração de ter que escrever essa carta, né, para se defender dos ataques e da oposição dos falsos mestres que haviam surgido na igreja de Coríntios, né? Então, durante a sua terceira viagem missionária, Paulo, ele se defende dos ataques, né, da igreja, e ele afirma que nenhum sofrimento seria capaz de fazer ele perder a esperança, e ele
exortava a igreja de que a vida em Cristo deveria ter santidade. Ele defende o seu ministério, consola os crentes arrependidos, ele repreende os rebeldes, que haviam surgido na igreja, e adverte esses falsos profetas, para que tivessem realmente fé no Senhor Jesus e uma conduta cristã. Então, eu espero que a leitura de 2 Coríntios também venha abençoar a sua vida.